sol desperta e beija o horizonte devagar. Abro a janela e sinto a brisa me tocar. É mais um dia, um presente pra recomeçar, com alegria no olhar e paz pra caminhar. Bom dia, bom dia, bom dia! Com muita alegria, muita unção, muita presença de Deus. E hoje é dia 7 de julho, 7/7, olha só que data mais profética, né? Terça-feira, hoje já é um dia muito especial. Por quê? Porque hoje nós temos a terça do sobrenatural. Eu estou falando a respeito disso e você não pode ficar de fora. Acontece na Renovar Cenáculo, na cidade de Apucarana, Cidade Alta. É isso aí. Hoje, terça-feira, às 7h45 da noite, 7:45 da noite, o culto do sobrenatural, onde receberemos uma palavra poderosa do servo de Deus. O bispo Isaac Souza estará ministrando a respeito da restituição. O que é restituição? Restituição é uma devolução daquilo que nos é por direito e nos foi roubado, nos foi tirado. E Deus, Ele é o justo juiz, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar, vai nos devolver aquilo que é nosso por direito. E existe uma palavra liberada do altar. Hoje, 7:45 da noite, na Renovar Cenáculo. Você que deseja estar conosco, que ainda não teve o prestígio de conhecer essa casa tão abençoada, pode estar nos mandando uma mensagem no WhatsApp da produção da Rádio Motiva Sat, que é o 449-9897-6833, 449-9897-6833, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda, Apucarana, Paraná. E você que também é de outras regiões próximas a Apucarana, é nosso convidado, é nossa convidada especial a estar conosco nesta noite tão sublime, tão abençoada. Então dá tempo de se programar, dá tempo de arrumar tudo que precisa para que no horário do culto você dê esta prioridade a Deus. Porque lá no Salmo de número 122, verso 1, escrito está: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É maia larabaia xerebalarabassaia. Creia, o Senhor está no controle da minha e da tua vida, da minha e da tua história. Nem tudo está perdido. Deus tem uma palavra de ânimo, esperança, fé. Deus tem uma palavra que vai ativar ao teu e ao meu coração. E o dia que Deus escolheu é o dia da completude do Senhor. 7/7. Hoje, terça-feira, às 7:45 da noite, estaremos toda a equipe reunida, oficiais, Bispo Isaac Souza, eu também estarei, e estamos todos alinhados em um mesmo propósito, de Deus trazer à existência aquilo que é seu por direito. Durante todo esse mês de julho, nós estaremos trabalhando esse tema. Às terças-feiras em Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira. Quartas-feiras tem a Quarta do Sobrenatural em Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005, no centro de Mandaguari, também às 7:45, culto do sobrenatural, tema do mês de julho, restituição. Amém?
E às quintas-feiras, o culto do sobrenatural, ele acontece na cidade da Uva Fina, em Marialva. 15 para as 8 da noite, pastor Adão Cruz, pastora Iva Simões e toda a equipe de oficiais na rua Chiqueza Okumura 48, Jardim Paraíso. É isso aí. Programe-se para estar conosco, vai ser uma grande bênção da parte do Senhor, ministrar a sua vida, conhecer um pouquinho da sua história para podermos estar estendendo as mãos, liberando uma palavra, orando em favor da sua e da nossa grande vitória. Porque lá em Romanos 12:12 está escrito, né? Alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. Então a igreja, ela está na terra com uma finalidade, com uma missão, a missão de transmitir a palavra verdadeira, a palavra de Deus. E por esses dias nós temos provado do céu na terra, tem sido muito bom. Esse final de semana que passamos foi extraordinário. Quinta-feira nós tivemos o culto com as mulheres em Apucarana, que é o culto Femininas. Acontece toda quinta-feira na cidade de Apucarana, na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, às 8 horas da noite. Todas as quintas-feiras. Mulher, eu te aguardo em Apucarana, na Renovar Cenáculo. Amém? É isso aí. Toda quinta-feira tem o culto Femininas em Apucarana. Você que é de outra cidade pode se programar com as suas parentes, amigas, vizinhas. Monta uma caravana, pede carona, junta a mulherada aí e venha estar conosco em Apucarana às quintas-feiras no culto especial só para mulheres. É isso aí, é o nosso culto Femininas. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Se você não puder estar todas as semanas conosco, se programe para pelo menos uma vez no mês estar conosco, reunidas na comunhão do corpo de Cristo Jesus, na presença dele. Esse culto é um culto fechado para mulheres, por quê? Porque nós trabalhamos os temas que as mulheres precisam ser orientadas, cuidadas, ministradas, receberem direcionamento e oração da parte do Senhor. E eu já quero dar um bom dia aqui para Eliane Paz, para Patrícia Santos lá de Astorga, também Ademir Nogueira, todos vocês que estão chegando aqui. Daqui a pouquinho a produção também vai me passar os nomes de quem está mandando mensagem pelo WhatsApp da Rádio Motivasat. E por falar da rádio, eu quero te adiantar um assunto assim maravilhoso, que é você estar sempre conectada, sempre conectado nessa rádio que está com você onde você estiver, né? A Rádio Motivasat, ela é uma rádio web. O que é que isso significa? Significa que onde você estiver e houver ali um sinal de internet, você consegue acessar a Rádio Motivasat de algumas formas, tá? A primeira delas é através do site. Nossa rádio tem um site que é www.motivasat.com.br. Deu tempo de anotar aí? Vamos lá? Daiane Paiva, bom dia, querida, paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando por você, sim. Emprego, amém. O Senhor é o Deus que abre as portas impossíveis, viu, Daiane? Eu creio que até o findar dessa semana vai ter novidade da parte de Deus sobre a sua vida, viu, querida? Vamos estar todos reunidos no finalzinho desse programa, quando for umas 10 horas, 10h20, nós já vamos nos reunir. Quem mais estiver aqui conosco e deseja colocar nos comentários o seu pedido de oração, eu vou estar orando juntamente com você.
A nossa parte é essa, nós vamos orar e Deus vai se mover e fazer o impossível, o milagre chegar até a sua vida, até a sua casa. Você crê? Quem mais precisa de oração pode estar digitando aqui nos comentários. Nós vamos ter o maior prazer em sermos instrumentos de Deus. Eu não oro sozinha, tem toda uma equipe de intercessão que ora juntamente comigo no programa Femininas. Não estão aqui, estão nos bastidores, mas estamos todos interligados em oração ao trono de Deus. Amém? Então, você pode estar ligada e ligado diariamente, é 24 horas por dia que a Rádio Motivasat está no ar. Então, qual é o endereço virtual, o site da Rádio Motivasat? www.motivasat.com.br, mas também tem o aplicativo. Atenção, você que tem Android. O que é Android, Dani? Android é todos os celulares que não são iPhones. Esses são os celulares Android. Motorola, LG, Moto G, tem vários, né? O Xiaomi, vários aí celulares. Então, todos eles são celulares Android. Para o celular Android, o aplicativo da rádio, você vai lá na loja de aplicativos e baixa gratuitamente Motivasat. Ali é o aplicativo e ele já vai funcionar de prontidão. Tem o botãozinho do play, você vai apertar e já vai estar conectado nessa rádio abençoadíssima, amém? E quem tem iPhone, iOS, né? Quem tem iPhone, vai lá na Apple Store, procura radiosnet.com, vai clicar, tem ali a lupinha da busca. E ali o que é que você vai fazer? Vai digitar Motivasat. Ali já vai ter a rádio disponível para você estar ouvindo aonde quiser que for. Não se limita apenas a um estado, a um país, não. Tem internet, você consegue ouvir a Rádio Motivasat, consegue estar sendo alimentado, recebendo oração, todo o conteúdo que disponibilizamos diariamente, ao vivo, aqui para você, sempre trabalhando temas bíblicos, temas do cotidiano, né, que é o dia a dia do cristão, como proceder, como reagir, como orar, como intervir, quando eu tenho que avançar, quando eu tenho que recuar, quando eu tenho que me silenciar, quando é que eu tenho que falar. Então, a Rádio Motivasat é esse veículo, é esse instrumento da parte do Senhor que deixa você aí pronto, deixa você aí pronta para saber como lidar no seu dia a dia. E eu quero dar um bom dia para Elisete Santos, da cidade de Mandaguari. Um bom dia abençoado, com as mais ricas bênçãos, com a paz do Senhor, irmã Elisete. Também lá na cidade de Bom Sucesso, a diaconisa Carmen, com o seu esposo, o presbítero Pedro Donizete, são ouvintes assíduos aqui na Rádio Motivasat. Que a paz do Senhor esteja com todos, no nome de Jesus. E tem um pedido aqui, tem uma mensagem da nossa ovelha querida, a irmã Elisete Santos, que diz: bom dia, bispa, a paz do Senhor Jesus. Que nesse dia de hoje possamos ver o mundo com os olhos cheios de amor. Olha que mensagem interessante. Assim como tu mesmo vê Jesus. Amém e amém. Tá ligado na terra, irmã Elisete. Tá ligado no céu. É isso aí. Que os nossos olhos possam ser como a palavra de Deus diz. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Amém? É assim que funciona. Mas se tudo estiver bem e os nossos olhos forem maus, gente, não adianta. Tudo vai parecer de mal a pior. Então vamos fazer uma oração rápida aqui? Coloque as mãos aí sobre os seus olhos e ore comigo dizendo:
Papai do céu, amado Deus e querido Mestre, passa do teu colírio nos meus olhos, que os meus olhos sejam bons como a tua palavra assim declara, para que tudo eu possa ver pelos olhos de Jesus, que vê o que é bom. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Olha que coisa boa, hein? Já estamos começando aí a programação com oração. É isso aí. Amém, Daiane Paiva. Vamos estar orando por esta porta de emprego urgente para você, pelo seu esposo César e os seus filhos Mateus e Samuel, toda esta família abençoada. Deus é o Deus da família, né, Daiane? Então nós cremos que cada um desses integrantes, você, o César, o Mateus e o Samuel, é uma família bendita do Senhor. As demandas que cada um de vocês precisam da parte do Senhor vai ser alcançado. Sabe, Daiane, eu não tenho dúvidas disso, porque o nosso Deus é Deus que libera, concede, entrega ricas bênçãos, vitórias. Ele ainda é o Deus que surpreende as nossas vidas, viu, querida? Não tenho dúvida disso. E olha, Daiane, junto comigo tem toda uma equipe aqui, viu? Que a gente vai estar comprometida em oração pela tua causa. E olha, dentro de poucos dias você vai estar testemunhando. Eu não tenho dúvida disso. Mais alguém crê comigo? Mais alguém concorda? Digita aí amém e nós vamos aí estar intercedendo, orando por esta preciosa do Senhor em nome de Jesus. Amados, olha, hoje é terça-feira, hoje em Apucarana, na Renovar Cenáculo, nós temos um culto poderoso. Vale a pena você se desprender de onde você estiver. Se programa para estar conosco na noite de hoje. Culto do Sobrenatural acontece às 7:45 da noite. Olha, ainda são 9h45 da manhã. É 9:45. Então, tem aí mais 8 horas pra frente. Não, mais 10 horas à frente. Olha isso, gente. Tem mais 10 horas à frente aí, porque você vai estar conosco hoje. Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, em Apucarana. Bispa, mas eu sou de Pirapó, eu sou de Arapongas, eu sou de Cambé, de Londrina, de Rolândia, eu sou de Jandaia do Sul. Esteja conosco. Sabe que nossos cultos têm sido frequentados por pessoas de até outras cidades mais distantes, como Floresta, Cianorte. As pessoas têm se preparado e estado conosco. E é tão interessante que cada vida que vem até o templo, até a casa do Senhor, sempre manda uma mensagem falando do que ela recebeu, do que ela foi contemplada. Olha, na terça-feira passada, nós recebemos um testemunho maravilhoso da Rafaela. Ela esteve conosco aqui no culto, né, na Renovar Cenáculo em Apucarana. Quando acabou o culto, ela falou assim: olha, eu preciso que você, Bispo Isaac, e você, Bispa Dani, coloque as mãos aqui na minha cabeça, porque eu quero agradecer. Em abril, ela fez uma campanha no secreto, ela não falou para ninguém. Ela veio no culto do Sobrenatural, fez a campanha e terça-feira passada ela falou que ela obteve uma vitória e foi na parte financeira. Gente, olha, foram mais de 4 dígitos, tá? A bênção foi muito grande e ela estava muito feliz, pedindo também oração para estar aí tomando uma decisão de um novo rumo a qual Deus deu para ela. Então ela veio na igreja buscar do altar a resposta e a bênção e ela levou. Ela é só uma das muitas pessoas que Deus tem contemplado, falado, respondido e contemplado com a vitória, com a bênção, né? Nós também tivemos aqui na Renovar Cenáculo, na terça do Sobrenatural, a missionária Ivone da cidade de Arapongas. Nós até gravamos um testemunho dela, porque foi algo extraordinário do céu. Da mesma forma que a Rafaela fez, a missionária Ivone de Arapongas fez também no secreto, não falou nada para ninguém, veio no culto, ali ficou sentadinha na cadeira dela e colocou a fé em ação.
ela orou e falou: Senhor, eu preciso de um tratamento dentário, eu preciso ser aposentada, eu preciso comprar uma residência. E ela foi ali especificando o que ela precisava da parte do Senhor. Para a glória do nome de Jesus, ela recebeu a palavra liberada do altar. Gente, é importantíssimo nós termos um compromisso com a palavra de Deus. A missionária Ivone de Arapongas veio aqui e testemunhou. Deus curou ela da parte da dentição. Curou, é milagre. Não precisou nem passar por dentista. Olha o que Deus fez. Quando ela foi no dentista, o dentista falou: mas você quer que eu faça o quê? Você é uma mulher que está com a sua dentição completamente saudável. Então ela entendeu que isso foi uma resposta de oração. Mas para isso foi necessário ela se dirigir até a casa de oração, até o templo, até a igreja. E aí então ela falou assim que foi liberado da parte de Deus a aposentadoria dela. Só que ela desejava isso, só que ainda faltava um tempo para ela se aposentar. Deus antecipou o tempo, né? O bispo Isaac sempre fala a respeito de orarmos. O Salmo 70. Salmo 70, o salmista diz: apressa-te, Senhor, em me socorrer. E a missionária Ivone de Arapongas foi contemplada dessa forma. Perceba, ela veio de outra cidade. Não se limitou. Ela veio, ela falou: eu vou buscar a minha bênção. E quando ela chegou aqui, ela contou 4 testemunhos. Nós nem sabíamos o que ela estava vindo buscar na igreja. Nós pensávamos que ela só estava vindo ali, adorando, participando do culto. Só que quietinha, ela estava falando com Deus. E de forma pública, ela testemunhou porque recebeu a vitória. Sabia que na tua e na minha vida não vai ser diferente? Deus, ele está sondando o teu e o meu coração. Deus, ele sabe da necessidade que você e eu temos. E é justamente por isso que nós estamos te convidando a participar conosco do culto sobrenatural. Para finalizar essa parte de testemunho, eu quero falar do testemunho da missionária Miriam. Ela veio de Floresta. Gente, vocês têm noção de quantos quilômetros são de Floresta até Apucarana? Olha só. Ela veio no culto do sobrenatural com toda a família dela, a sogra dela, que é da igreja Renovar Casa Grande, lá em Mandaguari. Ela veio com o esposo, ela veio com os filhos, ela veio até com o neto. Ela apresentou o neto diante do altar. Olha como que Deus faz as coisas. A missionária Miriam, ela orava e pedia ao Senhor por um casamento. O desejo dela era que Deus preparasse um homem de Deus para ela se casar. Ela também orava para conseguir arcar com as despesas do aluguel, das contas as quais ela tinha. E ela precisava de um veículo. Ela veio com o seu esposo, com os seus 2 filhos, com o seu netinho, com a sua nora, com a sogra, o sogro, veio a família inteira na Renovar Cenáculo, culto do sobrenatural, terça-feira em Apucarana. Avenida Governador Roberto da Silveira 379, Barra Funda, 15 para as 8 da noite. Sabe o que a missionária Miriam falou? Ela levantou a mão e falou assim: olha, eu tenho um testemunho aqui para dar. E aí quando o bispo Isaac chamou ela à frente para testemunhar, ela falou: ó, a primeira bênção que eu quero falar é que Deus preparou um esposo para mim, apresentou ele para nós. E ali Deus cumpriu um dos pedidos de oração da missionária Miriam. Ela casou para a glória de Deus. Deus assim preencheu essa parte na vida da serva de Deus. Segundo, ela disse que queria ter recursos para pagar em dia o seu aluguel, para estar ali com a consciência tranquila. O seu esposo, ele trabalha nessa área de construção civil. Foi ali, recebeu uma oportunidade de emprego. Deus deu um emprego para ele. Segunda bênção. Primeira, casou. Segunda, o marido recebeu uma proposta de emprego e ficou fichado. Foi trabalhar. Sabe o que aconteceu? A empresa que contratou ele, a pessoa responsável, o patrão, falou assim: olha, eu me simpatizei de você. Tá vendo essa casa que a gente está construindo aqui com tanto prestígio? Eu gostaria que você comprasse ela, eu vou facilitar para você. Resumo da ópera:
compraram a casa, ela saiu do aluguel, ela só queria pagar o aluguel dela em dia. Mas o que Deus fez? Presenteou ela. Presenteou por causa da fidelidade. Ah, mas não acaba por aí não, tá? Casou, marido arrumou emprego, comprou a casa própria de forma facilitada. E detalhe, trouxe a chave do carro pra gente consagrar. Compraram um carro. E o filho casou também. A nora engravidou, teve o bebê e eles consagraram, apresentaram a criança. Gente, olha, a minha mão até encheu de tantas bênçãos que a missionária Miriam veio de Floresta até Apucarana, só para contar as bênçãos. Então, eu quero te dizer, eu estou comprovando, dando nomes aqui das pessoas que vêm na terça do sobrenatural e o que acontece na vida delas. Quem avisa, amigo é. Então eu quero ser sua amiga, viu? Em Cristo Jesus e dizer, você precisa estar conosco hoje, terça do sobrenatural na Renovar Cenáculo, em Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda. 15 para as 8 da noite. Gente, ó, agora faltam 5 para as 10. Você tem 10 horas para se arrumar e chegar na Renovar Cenáculo. Então não existe nada nem ninguém para te impedir. Tem um ditado popular que diz que quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. E aí, que time que você faz parte? Daqueles que dão desculpa ou daquele que arruma um jeito e vem? Faz a bênção chegar até as suas mãos. Amém? Então hoje, terça do sobrenatural na Renovar Cenáculo. Amanhã, quarta-feira, é a quarta do sobrenatural em Mandaguari. Na quinta-feira, nós temos a quinta do sobrenatural em Marialva, Rua Chiqueza Okumura, 48, Jardim Paraíso, às 15 para as 8. E também na quinta-feira, nós temos o quê? Na Renovar Cenáculo, Apucarana, é um culto só para mulheres. É o culto Femininas às 8 horas da noite. Toda quinta-feira na cidade de Apucarana acontece o culto Femininas. É um culto para as mulheres. A entrada é gratuita, tá bom? Você só precisa vir com o coração aberto para que o Espírito Santo realize a obra que é precisa na tua mente, na tua alma, no teu corpo físico, na tua casa, na tua família. E aquilo que você precisa da parte do Senhor, eu mesma estarei orando por você. Se for preciso te ungir, eu vou para a guerra com você, tá bom? Então, culto Femininas é isso. Eu vou para a guerra com você e você já vai ser muito mais que vencedora em Cristo Jesus. Agora eu quero dar um recado especial para todos os homens. Será que tem homem aqui consumindo o programa Femininas nessa manhã? Atenção, você que é homem. Mulheres, passem esse recadinho pro marido de vocês, pro namorado, tá bom? Pro noivo. Passe esse recadinho de coração. Neste sábado, dia 11 de julho, na Renovar Cenáculo. Onde fica a Renovar Cenáculo? Na cidade de Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, às 7h30 da noite. Vai ter o culto Homens Firmados, tá? Vai ter um coffee break, olha que coisa chique, né? Um café que vai ser servido aos homens. Vai ter adoração, Renovar Worship, né? Vai estar adorando ao Senhor. E vai ter uma palavra direcionada do altar. O bispo Isaac Souza, que está à frente do ministério masculino, né? Homens Firmados, fez um convite para um amigo que é o pastor Ademir. Vai estar ministrando os homens neste sábado, tá? É sábado agora, dia 11 de julho de 2026, às 7h30 da noite. Esse culto, ele é fechado só para homens, tá bom? As mulheres vêm na quinta, no Femininas. Os homens, mas
precisamente nesse sábado, nesse culto especial, onde vai ser tratado ali muitos assuntos direcionados apenas para os homens, amém? E eu já quero chamar o nosso intervalo aqui, lembrando que nós estamos em uma série de mensagens no programa Femininas aqui na Rádio Motiva Sat, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30 da manhã. Eu estou aqui com você e esta semana nós estamos abordando o tema Salmos de Guerra, tá bom? Então daqui a pouquinho vai ter a pérola do dia, a pregação da palavra com mais um salmo de guerra. Ontem nós ministramos o salmo de guerra de número 56. Hoje nós vamos abordar outro salmo, mas Deus vai te dar lições preciosas para você saber como guerrear espiritualmente. Amém? Então, intervalo, pode vir, em nome de Jesus. Acelere e pisa agora. Motiva Sati, sempre mais. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 44 99897 6833. 9h59. Rádio Motiva Gospel. Sempre mais, onde você estiver. Motiva News. Oferecimento Barbearia Undercut. Agora, Motiva News. A informação do Brasil e do mundo. Você ouviu Motiva News. De volta a qualquer momento. Barbearia Undercut. Cortes clássico, tradicional, taper fade, mid fade, loy taper e ainda barba tradicional, designer de barba, sobrancelha e corte kids. Barbearia Undercut, Rua Renê Tácola 104, próximo à Associação da Prefeitura, sentido à Faculdade em Mandaguari. Fone 43 9 9653 4779. Esta é a Motiva Sat, operando do Paraná para todo o Brasil e todo o mundo. Sempre mais, onde você estiver. A tecnologia leva ao futuro e já faz a diferença em Santo André. Impulsiona a economia e a inovação. Ajuda a salvar vidas. Aumenta a eficiência no combate ao crime. Traz a prefeitura para a palma da nossa mão, aumentando a agilidade e a economia no serviço público. Garante a inclusão de pessoas e empresas. E fortalece a proteção das crianças. Prefeitura de Santo André. Mais trabalho, mais futuro. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. 10h02. Rádio Motiva Gospel, 11 anos no ar. 11 anos no ar. 9h30, programa Femininas com a Bispa Dani Bright. 11 horas, programa Renovar com o Bispo Isaac Souza. 11 da noite, programa Promessas de Deus com o Bispo Isaac Souza. E ainda um time de comunicadores que nunca te deixa só. Programa Motiva Morning, Tarde Mais, Noite Viva, Palavras de Vitória e muito mais. Acesse www.motivasat.com.br. Rádio Motiva Gospel, 11 anos no ar. Ao longo dos anos, a Rádio Motiva Gospel vem ajudando milhares de pessoas através dos seus programas. Muitas vidas estão sendo evangelizadas. Seja um anjo provedor desse lindo trabalho de salvação. Envie sua contribuição na chave Pix 449-9897-6833. Todos os colaboradores terão seus nomes em orações diárias. Rádio Motiva Sat. Inscreva-se no canal do YouTube Bispo Isaac Souza.
Centenas de pessoas estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Culto sobrenatural, curas e milagres, revelações bíblicas e a palavra que vai impactar a sua vida. Culto sobrenatural em uma Renovar perto de você. Saiba os endereços: 449-9897-6833. Agora, Motiva News. A informação do Brasil e do mundo. O número de mortos pelos 2 terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 3.535, segundo o balanço oficial divulgado nesta segunda-feira. Os tremores ocorreram em 24 de junho e devastaram Caracas, La Guaira e áreas costeiras próximas. Mais de 16.700 pessoas ficaram feridas e quase 18 mil estão desabrigadas. Quase 13 mil sobreviventes estão alojados em 80 abrigos temporários. As equipes de resgate já salvaram mais de 6.400 vítimas e atenderam 25 mil pacientes. Ao todo, 856 edifícios foram afetados, sendo que 190 prédios desabaram completamente. A Força-Tarefa conta com quase 30 mil agentes de segurança e 28 mil voluntários, além de mais de 4 mil resgatistas internacionais. As autoridades distribuíram 9.600 toneladas de alimentos e mais de 8 milhões de litros de água. Em La Guaira, a área mais atingida, equipes de perícia transportavam caixões e abriam valas nesta segunda-feira. Fotos do jornal Eu País mostram sepulturas identificadas com nomes e outras apenas com números. A presidente em exercício, Delcy Rodrigues, defendeu a atuação do governo e anunciou a criação de uma unidade militar para futuras emergências. No entanto, de acordo com a agência Reuters, venezuelanos criticaram a resposta do governo, além de classificá-la como tardia e insuficiente. As Nações Unidas informaram que estão intensificando as operações de ajuda em coordenação com as autoridades locais. O desastre já é um dos maiores da história recente do país. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Você ouviu Motiva News. De volta a qualquer momento. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 44 99897 6833. 10:05. Igreja Internacional Renovar, chegando perto de você. Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005 Centro. Marialva, Rua Chiqueza, Ocumura 48, Jardim Paraíso. São Pedro do Ivaí, Rua Rio de Janeiro, 157, Virgílio Seco. E sede internacional Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda. Informações 44 99897 6833. Motiva Sat. Sempre mais onde você estiver. Motiva Sat. É isso aí, esse é o teu, é o meu, é o nosso programa Fé Meninas. Agora exatamente 10 horas mais 6 minutinhos. A terça-feira está esquentando na presença de Deus. Patrícia Santos, da cidade de Astorga. Conte, querida, com as nossas orações, amém? Pela tua vida, pela tua casa, pela tua família também. As demais pessoas que desejarem oração, como a Daiane Paiva já colocou aqui o seu pedido, né? Elisete Santos, Patrícia Santos, a Eliane também, Paz, Ademir Nogueira, todos que estão aqui pedindo oração, nós vamos estar orando por vocês, amém? Se tiver mais pedidos de orações, podem ir colocando nos comentários, mesmo enquanto estivermos pregando a pérola do dia, que ao final da pregação nós vamos ter o quadro Está Ligado na Terra, Está Ligado no Céu, que é o momento que nós vamos juntar a nossa fé e orarmos. E Deus vai fazer a parte dele. Vocês creem? Eu creio, eu tô crendo, hein?
Olha, não foi em vão que eu falei todos aqueles testemunhos. Você que está chegando agora, depois veja novamente essa live para você ver quantos testemunhos têm acontecido através das vidas que vêm no culto da terça do sobrenatural na Renovar Cenáculo, Avenida Governador Roberto da Silveira 379, em Barra Funda, Apucarana, às 7:45 da noite. E hoje é terça do sobrenatural, tá? Você é meu convidado, você é minha convidada de honra a estar conosco. O Bispo Isaac Souza vai estar ministrando uma palavra poderosa e liberando sobre a tua e a minha história. E agora nós vamos para a pérola do dia, que é o momento da pregação da palavra. E esta semana, especialmente esta semana, nós estamos abordando o tema Salmos de Guerra. Nossa, Bispa Dani, a Bíblia fala de guerra? Fala. Muitos textos bíblicos falam de guerra. E nos ensina, olha a importância da palavra de Deus, nos ensina como guerrear espiritualmente, tá bom? O salmo que nós vamos abordar na manhã de hoje, no programa Femininas, é o salmo de número 3. Olha que interessante. Salmo de número 3 é um dos salmos de Davi. Esse salmo, Davi, ele compõe esse salmo quando ele está fugindo do seu filho de sangue, chamado Absalão. Você não entendeu errado. Davi fugiu do próprio filho que se levantou contra ele. E aí ele começa a compor o salmo, que tem 8 versos, que nos diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos, preste atenção, feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. Verso 8: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Sônia Nunes, diretamente de São Paulo, bom dia, querida, a paz do Senhor. A sua oração é pela sua vida, os seus filhos Felipe e Gabriele, o genro Victor, a nora Bruna e a sua vida. Vamos orar logo após terminarmos a pérola do dia, viu, querida? Em nome de Jesus Cristo. Davi, ele compôs 72 salmos na Bíblia. 72 salmos dos 150. Perceba que é praticamente a metade, né? E o salmo que nós vamos abordar hoje, como salmos de guerra, é de autoria dele. Esse menino, segundo o coração de Deus, que se tornou um guerreiro e depois ele se tornou o rei mais amado de Israel. A nação por completo, tá? Por completo. Toda esta nação ele governa. E até hoje, quando nós vamos até Jerusalém, quando nós vamos até Israel, é feito menção do rei Davi. Tiveram diversos reis, né? Saul foi o primeiro, mas não governou na totalidade da nação. Davi foi o segundo. Depois veio seu filho Salomão, Roboão, e aí houve a divisão das tribos, né? Que são 12 tribos, fracionou 2 ao norte, 10 ao sul, que é Judá e Israel. E aí vieram outros reis. Porém, até hoje,
mais de 5.000 anos, ainda hoje, lá em Israel, é mencionado o amor e o respeito pela autoridade do rei Davi naquela nação. Amém? Então Davi, ele passa por uma situação adversa. Como ele já tinha muitos inimigos, não é mesmo? Nós vemos que Saul, que depois se tornou seu sogro, porque deu Mical, sua filha, para se casar com Davi, foi um dos primeiros inimigos declarados de Davi. Lá em Gate, em Ziklag, em vários lugares, Davi teve diversos inimigos. Dentro da sua própria casa, seus irmãos diminuíam tanto ele e o enxergavam como um inimigo. Só que Davi vai seguindo a sua vida, ele continua sendo o homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido atrocidades, porque isso nos fala da humanidade de cada pessoa, né? E o homem, ele é passível ao erro, o homem, ele peca. A diferença do homem e da mulher de Deus é que existe arrependimento, quebrantamento e perdão. Então as pessoas, elas podem voltar a esse patamar. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque tem registros na Bíblia de que Davi, ele cometeu pecados graves. Por isso que ele compôs o Salmo de número 51 e o Salmo de número 32, falando do pecado que ele teve de homicídio e adultério com Batseba, que depois se tornou sua esposa e a mãe do seu sucessor no trono, Salomão. Então nós vemos que Davi, ele começa a fugir do seu filho Absalão. Por que que Davi teve que fugir do seu filho? E aqui Davi, ele já tinha uma certa idade. Ele já estava cansado das batalhas. Ele não era mais aquele guerreiro novinho, aquele menino franzino, jovenzinho que enfrentou o gigante Golias. Não, ele já estava na metade da sua vida, na meia-idade, né? Nós vemos que, devido a ele ter pecado, existiu uma sentença da parte de Deus. Ele peca fazendo censo também. E ali vem um resultado negativo disso. E Deus fala, e aí, o que é que eu posso fazer? E vem a sentença da parte de Deus. E uma das filhas de Davi, ela é abusada sexualmente. Ela foi estuprada por um dos seus irmãos, né? Ele era filho de outra mãe, mas era filho de Davi. O seu irmão chamado Amnon. E ali Davi, ele fica arrasado, mas ele entende que isso era uma sentença da parte de Deus, uma consequência dos seus atos pecaminosos. E aí esse filho dele, Amnon, estupra sua meia-irmã, né, Tamar. E ali Davi fica perplexo com uma situação dessa. Como isso pôde acontecer dentro da minha casa? Perceba aí uma família disfuncional. Não era só hoje, não é só hoje que acontecem atrocidades dentro das famílias e famílias cristãs, tá? Nós estamos falando aqui de um homem segundo o coração de Deus. Por esse motivo ter acontecido, Davi conversa com seu filho Amnon, repreende ele, mas depois de um tempo libera o perdão. Absalão, ele era filho do mesmo pai, Davi, e da mesma mãe que Tamar. Era irmão integral, legítimo dela. E meio-irmão do que acometeu ela dessa atrocidade, que foi o estupro, né? Que foi a violência sexual. Então Absalão, ele fica com essa situação engasgada na sua garganta. E ele fala com seu pai, fala, pai, que situação é essa? O que o senhor vai fazer? O senhor simplesmente deu um sermão para Amnon e liberou ele, perdoou ele, é só ele morar distante da gente? Essa é a sentença dele? Tinha um senso de justiça muito exacerbado, né? Ele estava com sangue nos olhos, Absalão. E ali Davi falou, sim, eu já corrigi ele, eu conversei com ele, e ele está afastado, ele não vai mais conviver entre nós. Essa vai ser a sentença dele, viver isolado. Absalão se muda, fica durante 2 anos isolado, arquitetando um plano
para envergonhar o seu pai, para fazer a justiça do jeito que ele queria. E aí então ele bola um plano de fazer um banquete e chamar todos os seus irmãos, dar uma festa na sua casa. Afinal de contas ele era um príncipe, né? Filho do rei. Então ele preparou o melhor e ele disse: eu faço questão que o meu irmão Aminon, que está vivendo isolado, venha estar conosco e faça parte desse banquete. Aminon achou que seu irmão havia perdoado ele, vai até lá, inocentemente, e ali Absalão, ele arquiteta um plano para ele vingar o estupro da irmã, matando o seu próprio irmão Aminon. Olha a situação que se ocasionou na casa do rei Davi. E a partir de então, todos os dias, Absalão já havia declarado que era inimigo mortal do seu próprio pai, por ele não ter sentenciado Aminon, seu filho, à morte. Aí então ele começa a perseguir o pai, a envergonhar o pai, porque Davi ele tinha algumas esposas e concubinas, né, que era permitido dentro da lei e na época a qual eles viveram, na cultura a qual eles eram inseridos. Nessa época nós estamos falando aqui de mais de 5.000 anos atrás. E aí então ele começa a ter relações com essas mulheres na frente da morada, do palácio do rei Davi, para envergonhá-lo. E aí ele começa a perseguir os familiares de Davi, seus outros meios irmãos, as esposas do seu pai, as concubinas. E ali ele se declara inimigo, e Davi, já nessa fase da sua idade, cansado, começa a fugir do seu próprio filho. E aí nós vemos que o capitão do exército de Davi se revolta com essa situação e fala: isso não pode ficar desse jeito, Davi. Você tem que dar um jeito no seu filho. E ali foi armada uma situação de guerra. E Absalão, lá na frente, ele vai morrer fugindo dessa batalha. Como ele tinha o cabelo até perto dos tornozelos, era muito comprido, ele está fugindo a cavalo e os seus cabelos estavam soltos, ficaram presos nos galhos da árvore, e ali quebra o seu pescoço e ele morre dessa forma tão trágica. Mas enquanto ele estava ameaçando o seu pai e tendo esta situação de vergonha, de declaração, né, esclarecida como inimigo do próprio pai, Davi ora por essa situação. Davi se posiciona com Deus. Porque quando a batalha chega até a minha e a tua história, todo cristão verdadeiro, ele é passível de enfrentar batalhas, adversidades, guerras. Como Jesus declara em João 16:33, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa vida é uma vida de batalhas. Hoje mesmo era antes das 8 horas da manhã, o bispo Isaac e eu já estávamos num estabelecimento orando, numa situação de batalha que enfrentou, um desafio, uma dificuldade para uma família, e eles falaram: a gente precisa de oração. Então o primeiro posicionamento do cristão, o primeiro recurso é a oração. E nós vemos que Davi se posiciona em oração a tal ponto de compor um cântico que se torna o Salmo de número 3. E ele declara: Senhor, eu creio que foi até num tom de reflexão, sabe? Senhor, os meus inimigos, eles só têm se multiplicado. A minha decepção tem sido grande, porque eu procuro me alinhar com o céu, estar no centro da sua vontade, mas as batalhas elas só estão se multiplicando, e cada vez eu tenho mais pessoas que se levantam e se declaram, se denominam meus inimigos mortais e pessoais. Só que dessa vez, Deus, quem se declarou meu inimigo é quem eu criei, quem eu gerei, quem eu dei toda a atenção, dedicação, ensinei a palavra, os princípios bíblicos, o caminho verdadeiro que se deve seguir. Ensinei a respeito de reconhecer a Deus como único e suficiente Senhor e Salvador.
a liberar o perdão para aquele que nos ofende. Mas ele não aprendeu a lição. É o meu próprio filho de sangue, Absalão. E ele tem se levantado contra mim. E Davi, ele começa a declarar. Ele diz, olha, verso 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação em Deus para ele. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Olha o segredo de Davi aqui, ó. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Quando Davi declara que Deus, o próprio Deus, é o escudo dele, escudo é uma peça na armadura de proteção, de defesa. Efésios 6:16 nos fala dessa parte da armadura de Deus que é denominado o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando Davi leva a situação para Deus e fala, o Senhor é o meu escudo, ele diz, Senhor, que o Senhor me defenda nesta batalha, que o Senhor seja o meu juiz, que o Senhor seja o meu advogado, que o Senhor seja o meu bom pastor, que o Senhor seja o meu pai, que o Senhor seja o meu salvador. E nessa manhã eu libero essa palavra sobre a tua e a minha história. Eu libero sobre a tua vida e sobre a minha vida, pedindo que o Senhor seja o meu e o teu escudo, que Ele nos proteja daqueles que têm se levantado contra as nossas vidas, aqueles que vêm com sede de morte para tentar nos sucumbir e nos destruir e calar a voz profética que Deus tem nos levantado nesse tempo de grande aflição sobre o planeta Terra, para aqueles que se denominam cristãos genuínos e verdadeiros. Que o Senhor seja o meu e o teu escudo. Que venhamos aprender esta lição espiritual com esse salmo de guerra. Imagine a angústia dentro da alma de Davi, tendo que enfrentar o seu próprio filho de sangue. Aqui no verso 4, ele libera outro segredo espiritual que ele diz, com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Deus está te ouvindo. Deus está te vendo. Deus, Ele sabe quem você e eu somos de verdade. Deus, Ele sonda e esquadrinha ao meu e ao teu coração. Ele tem esse poder, Ele é onisciente, Ele sabe toda a verdade. Ele conhece a essência da nossa alma, do nosso espírito, de quem nós somos, assim como ele sondava a Davi. E Davi pôde declarar isso no verso 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele me ouviu desde o seu santo monte. Olha que poderosa esta palavra. Aleluia! E aí então ele fala de uma experiência pessoal no meio da guerra, no fervor disso tudo. No verso de número 5, eu me deitei e dormi. E eu te pergunto, você consegue dormir sendo ameaçado? Você consegue dormir sendo injustiçado? Você consegue dormir sendo atacado de forma caluniosa, de forma injuriosa, de forma até mesmo injusta. Rabadare canta larabaiaçai, anecandoremaia sebre alarabaçai. Só é possível aqueles que possuem a presença do príncipe da paz. Você carrega essa essência, você carrega esta presença, você está alinhada com o céu, mulher de fé, mulher de garra, mulher de fibra, mulher aliançada, mulher que está alinhada com o céu. Deus está te preparando. Você vai deitar e dormir, você vai ter paz. Você vai ter testemunho para contar de que tem um Deus que guerreia por você. E você só vai precisar se posicionar em adoração, em louvar, em continuar crendo, em receber a esperança e a fé que vem diretamente do céu para o teu e para o meu coração. Aramai andeleba súbia.
Ah, Ramacheira Badacanta, eu deitei e dormi. Acordei. Sabe, existem mulheres que estão aqui agora, recebendo esta ministração do Senhor, que quando abre os olhos faz igual Davi. Poxa, eu ainda acordei nesse dia. Então isso é um recado do céu para mim e para a tua vida. Enquanto a vida há esperança. Não tem batalha que dure a vida inteira. Maiandeba soremaia sai. Não tem batalha que dure até a sua morte chegar. Hoje Deus decreta que a paz invade o seu lar, a sua alma, a sua vida, a sua história, a sua estrutura. A sua fé não vai ser abalada. Deus tem resposta. Deus tem escape. Na baiandelébria, na galarabaxeira, larabaçai. Deitei-me, dormi, acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Sabe quando os inimigos vêm igual um pitbull babando ali? Querendo te devorar com olhares, com palavras, te acuando, te afunilando, tentando te sucumbir. Foi isso que Absalão fez com o pai dele. É isso que muitas mulheres e homens que estão recebendo esse salmo de guerra nessa terça-feira estão se sentindo dessa forma. Sabe, aquele cachorro raivoso, babando assim, com os dentes a ponto de te devorar. Olha o que a palavra nos diz. O Senhor me sustentou, mas olha como continua aqui dizendo, verso 6. Davi se posiciona. Ele diz, eu não vou ter medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Os inimigos, eles fazem assim, eles nos cercam, né? É assim que funciona. Eles têm planinhos, eles têm esquemas de pessoas que se juntam. Às vezes as pessoas, elas são inimigas entre elas, mas para fazer o mal contra tu e a minha vida, elas se juntam. Não é que elas ficaram amigas, mas elas se juntam para tentar te derrubar, porque você é sal e luz. Porque você carrega a glória de Deus, porque existe a essência da glória de Deus na tua e na minha história, sabia disso? Mas olha o que Davi se posiciona e diz, eu não vou ter medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Olha o verso 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste. Olha o que Deus faz por você e por mim, e é hoje, 7/7. De 2026, é nessa terça-feira, é hoje. Deus está se levantando ao meu e ao teu favor e Ele fere a todos. Não vai sobrar um. Eu libero essa palavra, tá? Salmo 91:7 diz, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Lembra? Cachorro raivoso. Cababa escorrendo os dentes. Onde que Deus vai ferir os nossos inimigos? Nos queixos. Sabe que Deus está falando? Eu vou calar o teu inimigo. Quebraste os dentes aos ímpios. Ímpio. Tem ímpio dentro da igreja também. Tem ímpio que se diz crente também. Tem ímpio que tá e fala que é isso, que é aquilo, viu? Tem muitos ímpios. Ímpios não é aquele que não está na presença de Deus. Ímpio é aquele que pratica impiedade. Mas Deus é Deus de justiça, Ele vai quebrar os dentes aos ímpios, Ele vai ferir a todos os nossos inimigos nos queixos. Pra gente encerrar, que eu já tô até passando do horário aqui, né? Olha o que ele diz no verso 8, o último verso desse salmo, de número 3. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação não vai vir de homens, de mulheres, de posições favoráveis, de quantias financeiras. A salvação vem do próprio Deus, que sabe quem cada um é nele e justifica. Davi era um homem segundo o coração de Deus e Deus sabia quem Davi era. Eu sei que é muito doloroso o que aconteceu com o filho dele, ele ficou preso, né? Com os cabelos naquele galho de árvore.
seu pescoço ali foi destroncado. Os guerreiros de Davi, os soldados, mais precisamente o capitão, Joabe, ele vai e executa a Absalão. Ele é morto. E aí quando os soldados vêm dar a notícia para o rei Davi, eles nem sabem como falar direito, porque afinal de contas era o filho dele. Era inimigo, mas poxa, era filho, saiu dele, É muito difícil. E aí então, quando Joabe, o capitão do exército de Davi, vai e anuncia que Absalão, o inimigo mortal do pai, estava morto, Davi fica muito chateado, muito entristecido, começa a chorar, se tranca, não quer falar com ninguém. E Joabe repreende a Davi na face e fala assim: então você preferia que todo mundo aqui estivesse morto e o seu filho que se levanta contra você vivo, rei? É injusto esse seu desejo. É algo triste, mas Deus, ele sabe fazer a justiça. E Deus não tem o culpado por inocente, como a palavra de Deus assim nos ensina. Deus, ele sonda e esquadrinha a cada vida, a cada coração, a cada mente. E ele faz o que precisa ser feito. Então esse salmo de guerra hoje é o segundo desta semana que nós estamos abordando. Ontem foi o salmo 56, hoje é o salmo de número 3. Nós pudemos falar um pouquinho aqui a respeito da história, porque esse salmo foi escrito. E eu creio que é resposta de Deus para mim e para você. Eu quero orar com você agora. A Elisete está glorificando ao Senhor. A Daiane diz: amém, Daiane, nós vamos orar pela tua porta de emprego, o seu carro novo, amém, querida. A Armanice Vilela, a irmã Sônia Nunes ali em São Paulo. Obrigada pela paz, a minha vida te adorarei, amém. Isso mesmo, irmã Sônia. Amém. A Mari Castilho, bom dia, querida, paz do Senhor. Hoje tem a terça do Sobrenatural em Apucarana, Mari. Contamos com você e a sua família, amém. Quem mais precisa de oração? Presbítero Pedro Donizete, diaconisa Carmen lá de Bom Sucesso, Eliane Paz, Patrícia Santos de Astorga, Ademir Nogueira, amém. Eu vou orar com você nesse momento. Pela sua irmã e família, Daiane, vamos estar orando, querida, amém? Nós vamos nos posicionar em oração agora no quadro Tá Ligado na Terra, Tá Ligado no Céu. Pai amado, Pai bendito, Deus de amor e fidelidade, aqui nós estamos diante da Tua presença. Obrigada porque o Senhor é o nosso escudo protetor, porque o Senhor é a espada, é aquele que fere a todos os nossos inimigos nos queixos e quebra os dentes aos ímpios, como foi relatado nesse salmo de guerra de número 3, declarado há tantos milhares de anos, mas tão vivo e atual. Como Billy Graham dizia, o jornal de amanhã, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, e nós cremos nisso, Senhor, porque a Tua palavra ela é precisa. Ela tem todas as respostas, direcionamentos, orientação, calmaria, paz, portas abertas que cada um precisa da Tua parte. Eu oro por cada vida que está aqui e as que verão posteriormente, onde estiver chegando o som da minha voz, a transmissão, Senhor, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site, pelo aplicativo, aonde houver alguém recebendo esta mensagem, seja reanimado em Ti, fortalecido mais uma vez. Que o Senhor libere aquilo que o Teu povo precisa da Tua parte ainda hoje. Um dia tão profético, 7/7, o número da completude do Senhor, onde tudo se completa. Que aonde estiver faltando alguma coisa, seja uma porta de emprego, seja um exame, seja um remédio, seja, Senhor, algo do céu sobre cada vida, seja entregue hoje, complete hoje a boa obra, como a Tua palavra nos ensina em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la, Atanaia Soraramashere canta até o dia de Cristo. Libera o que a Daiane Paiva precisa, o que a Elisete Santos precisa, o que o presbítero Pedro Donizete e a diaconisa Carmen precisam, o que a Sônia Nunes precisa.
o que a Patrícia Santos precisa, o que a Eliane Paz precisa, o que a Juliana precisa, Senhor. Ah, Deus, o que cada uma dessas mulheres e homens precisam, Ademir, todos que estão aqui na live, a Mari Castilho, a sua casa, a sua família, cada uma, Senhor. Os que eu não citei o nome, mas o Senhor sabe que precisa, aqueles que não colocaram comentários aqui, nem no WhatsApp da rádio, mas está chorando agora, atrás de um celular, atrás de um rádio, ou no volante, na boleia, Senhor, de um carro, de um caminhão, de um ônibus. Senhor, aonde quiser que tenha alguém sendo injustiçado, levanta-te como justo juiz, como escudo. Faça aquilo que é preciso em cada uma destas vidas. Nós oramos e ligamos na terra, na autoridade e poder que é no nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Amém? Creia. Luciana, amém. Vamos estar apresentando também, viu, Daiane? A Luciana, em nome de Jesus. Deus já te alcançou. Você está sentindo a presença de Deus aí? 10h39, eu passei um pouquinho aqui do horário, mas eu creio que o Senhor tem te abençoado, tem me abençoado. É um prazer para mim estar aqui liberando aquilo que Deus tem decretado sobre as nossas vidas neste dia. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, programa Renovar com ele, hein? Bispo Isaac Souza também entregando tudo aquilo que é do céu para tu e para minha vida, para o meu e para o teu coração. Amém? Amanhã nós vamos ter outro salmo de guerra, não perca. Amém? Esteja participando, você que puder, compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível. Muitas pessoas precisam receber essa oração, essa resposta, essa explicação bíblica para entender o que ela está enfrentando e como reagir, como se posicionar em Deus para obter a vitória. Amém? Deus vai pelejar por você, creia. Até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus.